Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral e hoje um programa especial, né? Na comemoração de 1 ano de programa de televisão, ele fez uma retrospectiva aqui, só pegou minhas palavras. Hoje o programa especial, mas realmente hoje é um programa super especial, porque estamos mais uma vez aqui com a doutora Fernanda, professora de Direito Ambiental das Faculdades Milton Campos, e a gente vai tratar do cuidado com as águas, né? A gente precisa ter esse cuidado com esse bem tão precioso que nós só temos disponível no planeta 1%, né, de água doce. Antes da gente começar esse bate-papo, eu vou passar um videozinho que eu acho que é muito importante a gente ilustrar esse programa com esse tema. Vamos assistir todo mundo junto e a gente já volta batendo esse papo aqui com a professora Fernanda. Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre um assunto muito preocupante: o lixo espalhado nos oceanos. Muitas pessoas, muitas crianças me perguntam: ué, nunca joguei um lixo na praia, no mar, como que ele vai parar nos oceanos? Às vezes um simples papel de bala que você joga na rua é levado pela água da chuva, chega nas galerias, nos rios e pode parar nos oceanos. Esse lixo contamina os mares, os oceanos e as praias e mata milhares e milhares de animais. Mais da metade do planeta Terra é ocupada por água. Estima-se que em torno de 6,4 milhões de toneladas de lixo são descartados nos oceanos e mares a cada ano. Tartarugas marinhas, focas, leões marinhos, golfinhos, peixes-boi, aves marinhas e peixes são algumas das inúmeras vítimas. Um exemplo são as tartarugas. Algumas espécies se alimentam principalmente de águas vivas. Muitas vezes elas se confundem e comem sacos plásticos, morrendo sufocadas ou com problemas estomacais. Outro grande problema são os restos de redes e linhas de pesca. Eles são extremamente perigosos. Existem registros de golfinhos e baleias que arrastam esse lixo por anos e anos, causando problemas seríssimos. Já foram filmados leões marinhos e focas com redes e linhas de pesca enroscados em seu corpo, causando ferimentos que não cicatrizam e levam o animal a um fim muito triste. As aves marinhas também são grandes vítimas.
Estima-se que 94% delas, que vivem no Mar do Norte, por exemplo, entre a costa da Noruega e Dinamarca, possuem em média 34 pedaços de plástico em seu organismo. Eles são ingeridos quando as aves confundem a comida com esses pedaços de plástico. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2008 foram encontrados mais de 134 objetos de pesca dentro do estômago de 2 baleias da espécie cachalote no litoral da Califórnia. Outro exemplo é uma baleia que encalhou no litoral do sul da França com cerca de 30 quilos de plástico no seu estômago. Espécies ameaçadas de extinção como o peixe-boi marinho também uma grande vítima do lixo espalhado nos oceanos. E o problema não é só com os animais. Cada pessoa consome em média 16 quilos de alimentos vindos do mar todos os anos, como polvos, camarões e peixes. E vocês sabiam que podemos estar ingerindo plástico junto com esses alimentos? Uma pesquisa mostrou que 260 espécies marinhas estão se alimentando do plástico que os seres humanos jogam no mar. São garrafas PET, sacolinhas, fraldas, embalagens de comida, entre tantos outros resíduos plásticos que descartamos no oceano ou mesmo na praia, como se fosse desintegrar entre uma onda e outra. Mas não é isso que e levando essas informações para as escolas e para Muito bem, agradecendo aí o pessoal da Animal TV que disponibilizou esse vídeo super bacana aí para introduzir esse assunto. Léo, desculpa, não te apresentei aqui, seja bem-vindo também, né? Mas a atriz principal hoje é a doutora Fernanda. Com certeza. Fernanda, essa confusão, o ser humano é nietzschiano mesmo, assim, é um fim em si mesmo? É essa coisa assim da gente fazer essas lambanças todas, jogar plástico na rua, essa confusão toda. E além da poluição toda, a gente ainda está consumindo não só a água, mas também os alimentos, né? É um fim mesmo, assim, o que a gente tem feito. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui novamente. E
a questão da poluição, a qual se volta para nós mesmos, né? Uhum. Eu acho que é muito mais uma falta de consciência mesmo, né, do que está acontecendo. Que não é em todo lugar que é assim. Né? A gente vê assim, que em vários lugares do planeta nós temos uma agricultura totalmente orgânica. E aqui há um incentivo de um agrotóxico, né, que inclusive está a polêmica aí, né, da liberação. Existem agrotóxicos que só no Brasil são consumidos. Já são proibidos na maior parte do mundo, ou em todo o mundo. O DDT foi proibido nos Estados Unidos na década de 60. No Brasil só em 2002 ou 2004. Né? Então, ao meu ver, há assim, uma ignorância muito grande do povo brasileiro e um interesse político que se mantenha dessa forma. Né? Então, não se tem interesse de investir em educação e de que o povo seja crítico. Né? Mesmo que isso signifique o aumento de câncer, o aumento de doenças potencialmente causadas, por exemplo, pela ingestão do plástico. Podemos dizer também que isso também é um mercado de consumo? Poluindo, você acaba criando um mercado consumidor também? Porque aí você vai ter gasto com remédio, gasto com exames, essas coisas todas, né? É uma boa reflexão, hein? Mas eu acho que nem é isso assim que se quer. Eu acho que é muito mais um lobby de quem fabrica. Por exemplo, agora a gente tem a logística reversa, né? Mas é um lobby para que a política de logística reversa, para que o decreto que entrou em vigência em outubro de 2017, que obriga a logística reversa, caia em desuso. Né? Então é muito mais porque se você agora produz embalagem, você tem que recolher essa embalagem, tem que ter toda uma política de recolhimento, de tratamento e de retorno dentro do possível desse material para a cadeia produtiva. E aquilo que não é possível voltar para a cadeia produtiva, que tenha o devido descarte ambiental correto. Né? Mas isso vai significar um custo para o empresariado. Né, que é corresponsável com o município e corresponsável conosco consumidores. Né? Então, assim, eu já conversei com, inclusive, pessoal, políticos e tudo mais, que fala, mas aí você vai onerar ainda mais a empresa. Não, não vou onerar ainda mais a empresa. Isto é uma obrigação da empresa. Né? Então, se ela que produz aquilo que vai virar lixo, que vai virar um resíduo, que inclusive é potencialmente reutilizável, é mais que justo que ela trate de recolher isso, de dar o destino correto. Né? Então, além disso, a gente tem falta de estruturas nos entes federativos para que haja uma execução perfeita da norma, né? Que isso acaba sendo também um interesse econômico grande da falta de estrutura dos órgãos, principalmente ambientais. Né? Então, não ter uma estrutura de monitoramento de qualidade hídrica adequado, né? É algo que interessa a quem? Sim. Né? Em Minas Gerais, agora que se iniciou um programa de monitoramento da qualidade da vazão hídrica, que é em convênio do Estado de Minas e GAN com a Universidade Federal de Viçosa. Né? Nós temos um Programa Nacional de Qualidade da Água da ANA, da Agência Nacional de Águas. E aí o que a ANA fala? A gente tem que iniciar esse monitoramento, primeiro padronizando a forma de fazer a coleta da água, qual que é a sazonalidade dessa coleta, quais são os parâmetros que vão ser pesquisados. Né? Por quê? A gente tem que ter uma harmonização dessa política hídrica. Né? E é muito difícil, eu vejo assim, uma dificuldade muito grande da ANA, como ente federal, conseguir harmonizar isso com todos os estados, porque infelizmente ter água é ter poder econômico. Né? Você já viu produzir alguma coisa sem água? Não tem. Não tem. Então, os estados como um todo, não querem perder esse poder. Né? Sendo que
toda a bacia hidrográfica, ela é interdependente. A bacia aqui do Velhas e do Paraupeba deságua onde? No São Francisco, que é uma bacia federal. Né? Então, obviamente, a gestão que se dá as bacias estaduais interfere diretamente na qualidade hídrica e na vazão hídrica, na quantidade hídrica do Rio Federal. Né? Então, em janeiro, o Rio São Francisco estava seco em Manga, ainda dentro do estado de Minas Gerais. Né? Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Os rios estão... Eu estava vendo uma matéria, os rios estão secando antes de chegar ao final, né? Antes de chegar no final do curso. Já há muito tempo. Né? Quando eu iniciei a ministrar a cadeira, a disciplina de regime jurídico dos recursos minerais, na Milton Campos, em 2006, tinha recursos hídricos e direito minerário. Né? E aí eu fui pesquisar como que estava a vazão dos rios, como que estava o exutório lá no mar e tudo mais. E aí vários vídeos já daquela época de turistas que a gente pagou para chegar na foz do Rio São Francisco no mar e ele não chega, a gente tem que andar 2, 3 quilômetros para a gente ver. E pesca-se robalo a 100 quilômetros para dentro do São Francisco, ou seja, o mar entra no São Francisco. Né? E por quê? Porque administrar água é igual administrar dinheiro na conta bancária, só que com um agravante. A gente ainda tem um cheque especial. E no caso do recurso hídrico, não tem cheque especial. Acabou, acabou. Né? Então, se todos os estados que devem fornecer água para um rio federal, cada um quer retirar mais água do que o outro. Para quê? Porque a água é produção, a água é dinheiro. Né? E aí ele tira mais do que ele deve para deixar de vazão para o Rio Federal, aquela vazão não vai chegar no mar. Né? É simples. Se você tira mais do que consegue repor aquela vazão, obviamente não vai chegar no mar. Né? E fora a qualidade hídrica. Né? A gente vê uma falta de consciência, então, não só do consumidor final, né? Mas quem administra também. Para a administração desse recurso. A administração pública eu nem condeno, tá? Porque pelo que eu conheço, eu vejo assim que a maior culpa é falta de estrutura, entendeu? Então, assim, eu sou incapaz de falar mal, não, o IGAM, a ANA, não, muitas vezes falta investimento em termos de estrutura, por exemplo, para sistemáticas de medição de vazão precisa, para fiscalização do recurso hídrico. Né? Eu fui dar uma consultoria no setor de fiscalização em Palmas, em 2011. Né? E lá eles estavam assim, agora a gente vai começar a fiscalizar recurso hídrico. Eu falei, e aí eu cheguei lá, decorei a lei estadual, o decreto estadual. A hora que eu comecei a falar, eles falaram, não, Fernanda, essa lei não pegou aqui. Eu falei, como assim? A lei estadual em vigência não foi revogada, não pegou. Ah, não, a gente usa a federal. Eu falei, e vocês multam com base em quê? Ah, com base na cara do cliente. Se colar, colou. Então, assim, não tem uma estrutura, não tem uma formação. Né? Minas Gerais é uma dos estados de ponta. Sim. E ainda falta muito em termos de quê? De investimento para que o órgão público faça um trabalho bacana. Né? Não falta vontade daqueles funcionários, falta investimento. Né? É o que eu sempre falo, eu acho que o meio ambiente, eu só vou acreditar que o governo leva o meio ambiente a sério quando o salário dos fiscais de meio ambiente forem os mesmos dos fiscais da Receita. Né? Você vê, se você analisar, o salário é 1/4. Quem busca o tributo, né? Já desde a época de Roma. Né? Pois é. Professor, nós só temos 97% da água do planeta é salgada. 3% é água doce, 2% está congelada. Só temos 1% para utilizar. E nós estamos fazendo o que com essa água? Poluindo. Né? Não gerindo de maneira correta, porque aqueles interesses econômicos por trás, né?
tem feito com que, por exemplo, a gente não tenha hoje, ainda, nem em Minas Gerais, que é top na gestão hídrica, outorga para lançamento de efluente, ou seja, a outorga é o ato administrativo para te autorizar a usar a água. Tá? Então, você vai lá e fala, governo, eu posso usar a água, tantos metros cúbicos para essa finalidade, beleza. Ele fala, pode. Você vai usar no seu processo produtivo e depois você vai jogar a água onde? Ele não quer saber. Sendo que a lei federal fala que tem que ter um controle também de outorga na emissão depois da água usada. A volta dessa água para o meio ambiente. Exatamente. Aí você não tem que pegar essa outra outorga. É como se você estivesse emprestando o seu dinheiro sem saber onde é que o seu credor vai depositar ele depois. Entendeu? Então, e também, por exemplo, existe um outro instrumento muito importante da Política Nacional de Recurso Hídrico, que é o enquadramento dos corpos hídricos em classe. Então, o que é isso? É como que você quer a qualidade daquela classe, daquela água, para daqui 20 anos, num planejamento a longo prazo. Né? Geralmente, os planejamentos são de classe 1 ou 2. Tá? Só cabeceiras de rio que costumam ser de classe especial. Tá? Ou dentro de unidade de conservação, aí é classe especial. Então, de acordo com o enquadramento que se quer para a água, você vai falar, não, hoje, se a gente fosse classificar essa água, seria classe 4. Só pode navegar, que ela está, assim, muito ruim, tá? Ou nem navegar, tá? Então nós vamos fazer política para quê? Para tirar o esgoto, para controlar as emissões de efluentes, né? Para, inclusive, porque assim, se você tem menos água, a concentração dos poluentes vai ser maior, então aquela água vai ficar mais poluída. Se você tem uma vazão hídrica maior, a diluição vai te dar uma qualidade de água melhor, óbvio. Sim. Né? Então, se você, por exemplo, impermeabiliza o local onde tem uma recarga de aquífero, você está, obviamente, diminuindo a vazão do rio. Por quê? Porque o rio ele não é abastecido só quando chove, obviamente. Ele é abastecido pelas águas subterrâneas. Sim. Né? E se você diminui a recarga do aquífero, obviamente vai diminuir a vazão do rio. E aí, aquela poluição que você manda pouquinho e polui pouco num rio vasto, vai significar uma perda de qualidade substancial quando a água é mais escassa. Tá? Então, e aí o que acontece? Existe este enquadramento, e esse enquadramento, obviamente, tem que ser levado em conta na hora do poder público outorgar. Né? Então, eu posso usar, para que você quer usar? Eu quero usar para mineração, eu quero usar para resíduos sólidos, né? Para lixão, eu quero usar para um tanto de coisa. Né? Você tem que ver se aquela água residuária que vai sair dali, com o devido tratamento, é compatível com o enquadramento que se quis para aquele recurso hídrico. Né? Você tem que ver se, onde você está querendo impermeabilizar, fazer um loteamento ou uma mineradora, se ele vai afetar a área de recarga dos aquíferos que abastecem aquela bacia hidrográfica. Tá? Então, esse enquadramento, infelizmente, eu não vejo sendo levado a sério, nem em Minas Gerais, nem em nenhum lugar do planeta, pelo menos do país. Né? Então, infelizmente, assim, e o que às vezes eu vejo é que, quando ainda se trata de empreendimentos de grande vulto econômico, tudo flui rápido. Né? E, muitas vezes, de maneira, que eu costumo falar, com tratativas técnicas da matéria que subvertem a realidade. Sim. Entendeu? A gente fala abstração técnica. Por interesses. Por interesses. Tá? Então, assim, eu costumo comprar muita briga, exatamente o que eu falo, isso é abstração técnica. Né? E muitas vezes dos pequenos, eles, às vezes, a lei
é levada a ferro e fogo e com agravantes, entendeu? Sim. Com princípios da precaução e tudo mais. E quanto maior for o empreendimento, obviamente vai ser mais degradante. Né? E isso não é levado em conta. Sim. Né? Infelizmente, ontem eu escutei uma entrevista com o Lênin Streck numa rádio, e aí ele estava falando, infelizmente, hoje em dia o direito está muito mais político do que jurídico. Sim. Né? E o direito ambiental, infelizmente, também está nessa mesma toada. Professor, nós estamos bebendo água com plástico? Bom, pelo que eu li, sim. Né? Pelos artigos, né, que a gente lê, sim, que existem aquelas micropartículas de plástico que vão para o rio e que o sistema de tratamento convencional que a gente recebe não está apto a retirar essas micropartículas. Né? E aí, e vários outros, né, elementos que também esse tratamento convencional não consegue retirar, a gente acaba ingerindo isso e até creio eu que por isso que a gente está tendo muito mais doenças, muito mais incidência de câncer. Né? Sim. Professora, os impactos que teve com esse acidente que teve lá no Rio Doce. Perdemos o Rio Doce, ali você imagina que embaixo do Rio Doce realmente criou-se ali uma camada, vai ser difícil de recuperar, ou quase que impossível? Olha, é difícil falar porque nem aqueles cientistas de mais alta graduação técnica, engenheiros, porque eu sou advogada, né? Nem os engenheiros estão sabendo ainda qual que vai ser o reflexo daqui a anos, reflexo. Né? O que a gente sabe é que o prejuízo foi muito grande, não se sabe o que é melhor fazer, se é melhor retirar aquela lama que foi depositada no leito, porque vai revolver, então vai piorar a qualidade hídrica, ou se é melhor deixar aquilo e com o tempo vai... Tem uns 200 anos, né? Sim, e aí não se sabe se é 200, se é 100, se é 1000 anos, se é 10, não se sabe, porque a gente ainda não teve essa experiência, né? Como é que a senhora vê essas tratativas com relação à qualidade ambiental que a gente vive, com as águas que a gente tem? Por exemplo, nós temos aqui na região metropolitana, Nova Lima, por exemplo, é uma caixa d'água, né? A gente tem feito bom uso dessa água, a gente tem trabalhado bem essa água que a gente tem aqui nessa região metropolitana. Olha, a notícia triste que eu tenho para você é que Nova Lima era uma caixa d'água. Né? Isso a ideia é essa mesmo, eu vou falar para todo mundo, professor, todo mundo brincando, claro, de fazer, de lavar garagem, de usar em empresas, né? Que as empresas realmente elas consomem muita água, né? E as pessoas às vezes elas não querem ter esse tipo de informação, né? Então, eu acho que é o seguinte, Nova Lima tem um potencial em termos de recursos hídricos muito bom. Né? O problema é que você vai impermeabilizando de cá, desmatando dali, criando minerações de cá. Né? E aqui o que a gente vê é que a vocação econômica é de loteamentos e mineração. Ambos, o que acontece? Você desmata. Quando você desmata, você já faz a impermeabilização do solo. Porque quando a água cai, ela faz aquele mesmo efeito daquela máquina que compacta o solo na construção civil. E aí a água não percola mais. Se ela não percola, ela não abastece o aquífero. Se ela não abastece o aquífero, a gente tem a diminuição da vazão do rio. E se a gente tem a diminuição da vazão do rio e do aquífero, né? Que às vezes tem gente que vai captar água direto no aquífero, obviamente somado a um aumento populacional, a um aumento de atividades econômicas, né? Obviamente não tem consumo, não tem como. Né? Então, inclusive a tese de doutorado, né, da Marília Mello, que é inclusive a diretora-geral do IGAM hoje, é exatamente nesse sentido, que a região metropolitana de Belo Horizonte, em especial nessa vertente sul, já se encontra bastante comprometido a vazão hídrica disponível para a outorga. Por que você acha que as pessoas não têm ou não querem ter essa consciência, professor? É questão cultural, questão de informação, ou essa correria que a gente está tendo, que as pessoas não querem, as pessoas não estão parando para poder
Está achando que vai chegar no supermercado, comprar uma garrafinha d'água o tempo todo e vai, né? Esses dias tomar uma Coca-Cola também vai resolver o problema. Eu tive 2 experiências que me deixaram estarrecidas. Foi uma com um pós-doutor em Direito e outra com um doutor em Direito. E esse pós-doutor em Direito defendendo o desmatamento para o progresso econômico, né? Me falou assim, você já andou de avião? Falei, já. Você já viu tanto que a terra é mais verde do que marrom? Pois é, tem muito mato, pode desmatar. Né? Eu acho que ele não sabe nem diferenciar um canavial né? De uma floresta. A outra foi na crise hídrica de 2014, 2015, a pessoa falou assim, Fernanda, tá todo mundo falando em crise hídrica, a tecnologia não consegue fazer chover? Eu falei, filho, para isso você tem que ter uma umidade do ar, para isso você tem que ter, né, a evaporação, para isso você tem que ter a condensação. Você já estudou o ciclo hidrológico na 4ª série primária? Pois é, eu aprendi lá, né? É difícil, né? É difícil. E eu vejo também que muito do gasto da água no consumidor final é muito atrelado ao valor financeiro. A economia não é por consciência ambiental, e sim porque afeta o bolso diretamente. Então, ela fala, poxa, eu posso lavar minha garagem uma vez por semana aqui, que não afeta a minha conta, em valores, né, em reais. Ela continua gastando aquela água como vassoura. É normal. Aqui na Nova Lima é normal. A gente passa assim nos lugares. A gente vê, varrendo calçada de mangueira. Então, até hoje, não afetou o bolso. Coisa mais impressionante. Você passa em determinados lugares, a pessoa está lavando a garagem com mangueira, assim, como se fosse normal. Na época da crise hídrica, o prefeito da minha cidade, né, Campo Belo, onde eu nasci, regulamentou o assunto de uso de água e impôs multa a quem lavasse a garagem ou carro, né? Então, ele foi um dos prefeitos mais impopulares, né? Porque ele simplesmente queria fazer o correto. Professor, uma coisa interessante é o seguinte, na Europa e alguns países, eles já estão não vendendo mais garrafinhas com água plástica, colocando bebedouros nos lugares. Porque além de você engarrafar a água, isso vira um bem de consumo, né? E já estão, as grandes corporações já estão privatizando em determinados momentos, em determinados lugares, por exemplo, países em desenvolvimento, as nascentes, os lugares que têm água com abundância. E na Europa já não tem, em alguns lugares também, já não tem mais, as pessoas estão boicotando de fato aquela garrafinha de água, então estão colocando bebedouros nas ruas e tal. Somando-se a isso aí, a energia renovável seria uma saída para a gente economizar um pouco de água, porque a energia renovável, por exemplo, você elimina uma série de coisas que você usa para produzir energia com água, né? Então, nessas grandes empresas, assim, talvez uma energia renovável, com medidas assim de consumo direto, né, que pega o consumidor final, talvez seria uma solução. E a gente está tentando aqui achar um caminho, né, para ver se a gente acha uma solução assim. Eu não entendi. Você está falando retirar as hidrelétricas? Não, assim? A ideia que eu estava lendo, até foi hoje de manhã, é que algumas corporações já têm comprado em algumas, igual por exemplo o Aquífero Guarani. Então já estão querendo privatizar o aquífero, que as pessoas estão querendo comprar e tal. E aí, não estou dizendo que é o aquífero, mas estou dizendo em alguns lugares já onde tem água em abundância, algumas corporações, ou seja, de refrigerante ou de qualquer outra coisa, estão comprando essas no mundo inteiro, não no Brasil, no mundo inteiro. Estão comprando esses lugares onde tem água em abundância e isso está virando uma forma de poder e poder econômico muito, muito voraz. Na Europa, em alguns lugares, as pessoas estão deixando de usar aquela garrafinha de água porque, além de tudo, a garrafinha ainda polui ainda, né? Que a pessoa toma e joga aquilo fora e tal. Somando-se a isso aí, essa questão assim, de consumo, um consumo mais consciente de água, o governo entrando com essas linhas também de investimento, né, trabalhando as nascentes, né, tentando revigorar aquelas nascentes que estão perdidas, e também um uso consciente das indústrias, que é meio difícil você pedir isso, assim, das indústrias terem um uso consciente da água, né? Seria talvez uma solução para a gente ter uma qualidade de vida melhor, uma qualidade da água melhor?
Olha, primeiro é preciso esclarecer que no Brasil não é possível, com o arcabouço legal que a gente tem hoje, alguém comprar o aquífero Guarani ou qualquer O aquífero está dividido, ele está entre Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Tá? Sim. Ele perpassa 8 estados brasileiros, mais esses 3 países. E, não obstante ser uma água que perpassa, né, 8 estados, essas águas são sempre de domínio dos estados e não da União. Porque a lógica é a água superficial dos rios, quando perpassa mais de um estado, se torna de domínio da União. Só que a primeira coisa que eu acho que os estados têm que entender é que esse domínio é gerencial, esse domínio não é de domínio de propriedade, né? Não é assim, faço da minha água o que eu bem entender. Você está apenas gerindo a sua água. Mas essa gestão tem que ser de acordo com diretrizes nacionais. Por quê? Porque as bacias, elas demandam uma interdependência hídrica de todos os aquíferos e de todos os rios que tem nascente e foz dentro do estado, né? Então, obviamente, essas diretrizes têm que surgir lá da ANA, da Agência Nacional de Águas, né? Agora, vai falar isso para um estado em que o poder é água, falar que ele tem que respeitar uma sistemática de gestão harmônica, né? Então, a primeira coisa, né? Toda a água, para você utilizar, você tem que ter outorga hídrica. Essa outorga hídrica não é a venda, não é a alienação do recurso hídrico. O poder público que faz a gestão dessa água, ele está te dando mero direito de uso e pelo tempo que ele achar adequado. Tá? No meio da outorga, começou a ter crise hídrica, ele vai baixar uma portaria, gente, crise hídrica, todo mundo vai ter agora uma redução de 50% da outorga. Isso aconteceu em 2015. Sim. Né? Então, todas as empresas, inclusive, né, aqui em Contagem, na Bacia Várzea das Flores, tiveram a quantidade de água limitada a 50% do que elas tinham recebido inicialmente, sem direito a qualquer indenização. Por quê? Porque isso é um bem público. Né? É um bem de uso comum do povo que está sendo simplesmente gerido pelo ente estatal. Então, isso que a gente vê, por exemplo, agora não tem visto mais, mas quando deu naquela crise hídrica lá, que eles estavam querendo, está querendo passar para a Coca-Cola, aquilo é fake news, né? É fake news, juridicamente isso não é possível. Pelo menos por enquanto. Mas o aumento dos produtos é real. O aumento diminui a vazão de água para as empresas, escassez de produto, que gera aumento na venda. Então, Léo, vamos humanizar um pouquinho, que já está indo para a parte final do programa. Passa rapidinho, né, Fernando? O que tem de fotografia? Está meio assustado ainda, né? Não, tô tentando voltar para a nossa realidade aqui, né? Betão, a gente tem para passar o ensaio do mês dos namorados ainda, né? Que a gente foi comemorar um ano de programa. Então a gente está produzindo o ensaio do mês de junho, que é do mês dos namorados, para poder passar aqui no programa. E temos também um ensaio que eu fiz essa semana agora, saindo do forno, um ensaio sensual, feminino, bem lindo, que a gente vai passar aqui semana que vem. Bacana. Vai tirar foto de Eli também pulando de paraquedas? Eu estou tentando convencer ele ainda, mas a gente está só ajustando os looks que ele vai usar para o ensaio. Ô Isaac, dá um pulinho aqui, chega aqui. Deixa eu falar um negócio com você. Você vai aparecer lá, ó. Você lá na televisão, tá vendo? Você tá ao vivo. O que você tem para falar para mim, para ajudar os alunos a cuidar do quê? Da água? Vai? Agora você ficou mudo, você falou que ia ser youtuber. Pode falar qualquer coisa. Você tá feliz aqui na televisão? É a primeira vez que você vem? É legal? O Eli é um cara de gente boa? Você gostou do estúdio? Legal. Legal? Você não fez um trabalho na escola sobre água? Com seu grupo? Como que foi? Pode fala para mim aqui, como é que foi o trabalho? Vocês fizeram o que lá? O que vocês fizeram? Vocês fizeram, montaram garrafinha, o que foi que vocês fizeram? Desenho, o que foi? Foi um cartaz, né? Foi um cartaz, E tava falando umas coisas aí pra pedir pra não jogar muito lixo na rua, porque às vezes pode entupir os bueiros e pode causar
enchentes e deslizamentos. Muito bem. Toca aqui. Um abraço para você. Falou? Senta lá de novo. Muito bem. O Isaac, com essa participação do Isaac, que é o futuro do nosso país, nós terminamos o programa Cultura Geral. Não vou pegar o Alessandro de surpresa, tem que fazer uma horinha para ele poder encerrar o programa. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.